Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. O dom que pode incluir o dom da fé, dom da cura, dom do milagres, mais 3 dos 9 dons do Espírito Santo formam o segundo grupo. Os dons de poder trazem à frente a fé indispensável em qualquer área da vida cristã. Ela vem seguida de cura e dos milagres. São eles que levam a pessoa a agir de forma sobrenatural, na remoção de montanhas, na restauração da saúde dos enfermos e nas obras de poder. Apesar de ser praticamente impossível separá-los, vejamos como age. Dom da fé. A manifestação do dom da fé cria confiança total em Deus e na sua palavra. As influências negativas percebidas pela visão ou capacidade pela audição exercem controle sobre a nossa vida. Como o dom manifesta sobrenaturalmente em tempos de crises e situações especiais de forma tão poderosa que nos faz triunfar em tudo e atende às necessidades das pessoas no trabalho cristão. Portanto, o dom da fé nos dá poder para agir em causa própria e alheia. Vejamos algum exemplo de atuação do dom da fé. O nível pessoal. Ameaçados por Nabucodonosor de serem atirados vivos na fornalha 7 vezes mais aquecida, por não se curvarem à estátua erigida em sua homenagem, Sadraque, Mesaque e Abednego agiram de forma sobrenatural ao dizerem para o monarca: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus que prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das mãos do rei. Daniel capítulo 3, versículo 17. Ao agirem sobrenaturalmente pelo dom da fé, o resultado foi produzido diante do olhar assustado de Nabucodonosor, ao ver o poder do fogo anulando sobrenaturalmente, e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Daniel capítulo 3, versículo 27. No nível alheio, a manifestação do dom da fé possibilitou Pedro e João ordenarem ao coxo: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Atos 3, versículo 6. Dons de cura. Como Deus urgiu a Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, poder como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. É importante notar no texto de 1 Coríntios capítulo 12 a expressão dons da cura. O propósito da pessoa do Espírito Santo é que os dons da cura sejam ativados através de pessoas que assumem um sério compromisso com ele, a fim de promover saúde ao corpo doente, independente da enfermidade em exercício. Por esta razão, dons de curar. A ciência moderna descobriu que existem exatamente 39 tipos de vírus de onde se deveriam todas as enfermidades. Jesus promoveu cura para cada uma delas ao receber o seu corpo exatamente 39 de batata, conforme a lei dos judeus. Até 40 açoites lhe poderão dar, não mais, para que, porventura, se lhe der mais açoite do que este, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Deuteronômio capítulo 25, versículo 3. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53. O propósito dos dons de cura será sempre o de glorificar a Jesus e não os homens, por intermédio de que são ativados. Qualquer um que crer pode ministrar cura aos enfermos, porém, a manifestação dos dons de cura ocorre de forma sobrenatural, como quando Smith e Watt entrou num quarto do hospital, levantou da cama uma mulher moribunda, colocou-a contra a parede em pé, ministrou sobre ela os dons de cura e ela foi curada. Dons de milagre. A operação de milagres é provavelmente a mais
espetacular de todas as manifestações de pessoa do Espírito Santo. As obras do poder, como também pode ser chamado esse dom, estão relacionadas diretamente em alterar processos normais da natureza temporariamente a fim de Deus operar seus propósitos. É inviável sem a fé. Jesus interrompeu um conjunto de regras próprias à natureza para operar milagres sobrenaturalmente. Entre eles, transformou água em vinho, acalmou a fúria dos mares, ventos, multiplicou pães e peixes e ressuscitou mortos. O apóstolo, por diversas vezes, também operaram neste dom. Doca foi ressuscitada pelas obras do poder, Atos 9:40. Eutico teve a vida de volta após cair da uma janela, Atos 20:10. Paulo teve seus opositores tomado de cegueira, Atos 13:9-2. É emocionante saber que os milagres acontecem acompanhados da propagação do Evangelho. Dom de inspiração. Vocais inclui o dom da profecia, o dom da variedade de língua, o dom da interpretação de língua. No último dos três grupos que classifica 9 dons do Espírito Santo está na inspiração vocal. Esse termo refere àquilo que é falado em alta voz. O Espírito Santo faz uso da palavra falada. Numa inspiração espontânea, exibir línguas nunca antes aprendida torna-se expressões do êxtase espiritual concedido pelos ouvintes. Esta manifestação concede ao crente poder para falar de forma sobrenatural. Dom de profecia, mas que profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. A profecia tem propósito definido. Ela é uma inspiração vocal dada pelo Espírito Santo, um idioma conhecido dos seus ouvintes. No Novo Testamento, ela cumpre o papel de edificar o crescimento espiritual e o fortalecimento da fé nesse nível de inspiração. Em seguida, vem a exortação, que princípio de ser expressão de repreensão, quando na verdade seu significado é motivar, animar quem está passando por situação opressiva em alguma área da vida. Por último, a profecia consola. Inúmeras feridas são abertas na alma provocadas por enganos, perdas inexplicáveis e mentira. A palavra de inspiração espiritual espontânea alivia o sofrimento anterior. A profecia deve ser julgada. Tratando-se de profeta, fale 2 ou 3 ou outros, julgue cuidadosamente o que foi dito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. É claro que a manifestação desse dom não está no mesmo nível da Escritura. Por esta razão, Paulo manda expressadamente que os seus ouvintes julguem a profecia, não o profeta. Há a possibilidade do espírito humano confundir sua mensagem com a divina. Por esta razão, deve-se confortá-lo, o que praticamente ninguém fez com a palavra escrita de Deus. A profecia não deve ser desprezada. Não trate com desprezo a profecia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. A igreja de Tessalônica estava pondo à margem dos seus cultos a profecia. Com certeza, muita gente foi vítima de profecias falsas que não correspondiam ao propósito de Deus para suas vidas, colocando-se em situação difícil, de perigo e engano. Os crentes tessalônicos acabaram assim adquirindo uma imagem de desconfiança da profecia. Ao invés de desprezá-la, Paulo diz: mas põe à prova todas as coisas e fica com o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Variedade de línguas. Ao falar em língua nunca estudada numa faculdade desconhecida totalmente a quem fala, foi um sinal sobrenatural aos judeus descrentes, vindo de várias partes do mundo e Israel para festejarem o Pentecoste. Ficaram perplexos ao ouvirem acerca das grandezas de Deus no idioma das nações de onde vieram por galileus, considerando-os iletrados, e reconheceram que tal fenômeno fora dado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.